Bom dia, queridos. Bom, nós podemos começar a nossa semana na presença de Deus, não é verdade? Eu sempre digo e falo assim, que nós vivemos em meio aos milagres todos os dias. E nós vivemos em meio a esses milagres e muitas vezes nós somos livres de situações e vivemos nesse milagre. Às vezes nem nós vemos que esses milagres aconteceram. Mas hoje de manhã eu tive assim, um livramento bem grande de testemunhar para vocês. Eu estava de manhã, fiz minha barba, e aí logo que eu fiz minha barba eu entrei no shower para tomar um banho. E estava ali, de repente eu escuto um barulho muito grande, né, de coisas quebrando. E na minha casa tem a pia e tem um espelho bem grande, bem grande. A hora que eu entrei no banheiro, esse espelho ele caiu todinho no chão. Isso quebrou para vários lugares, sabe, e bem grande. A pastora estava no quarto assustada. Morreu? Eu falei, não, I'm still alive. e ficou bem complicado. E eu, graças a Deus que eu tenho uma esposa que é muito inteligente, né? Eu estava dentro do chão, não tinha como eu sair para ir para a porta, porque estava todo quebrado, e os vidros, muito vidro. E caiu perfume, caiu tudo no chão. E eu estou ali dentro da chácara, assim, como que eu vou sair daqui, né? E pensando como que eu ia sair, porque não tinha como pisar para ir lá. Aí na inteligência da minha esposa, ela falou assim, pega o tapete, vira ao contrário, que você vai conseguir chegar até a porta. Eu falei, nossa, é muito inteligente, né? E aí eu consegui ir, até para abrir a porta. Assim, queridos, eu vi logo pela manhã um livramento de Deus, né? Livramento de Deus. E logo quando eu cheguei, a tia Fabiana lá do Ministério Infantil chegou e perguntou assim, pastor, o senhor está bem? Eu falei, estou. Ela falou, porque eu acordei de umas 3 horas da manhã e com o Senhor, e sonhei e vi coisas, e eu comecei a orar pelo Senhor e clamando pela vida do Senhor. Eu falei, então vem aqui, deixa eu te mostrar a foto que tem aqui, o vídeo que foi feito de como que estava o meu banheiro. Então eu louvo a Deus pelos livramentos e pelos milagres dele sobre a minha vida. E se você não ora por mim, please, ore. Amém, queridos? Amém. Mas vamos lá para a palavra de Deus. Eu quero que você esteja com o seu coração bem aberto para receber essa palavra nessa manhã. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, verso 13. Mateus 5:13. Aqui nós temos o Senhor Jesus dando uma palavra aos seus discípulos. Ele diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão ser lançado fora e ser pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que entram na casa. Assim também a vossa luz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Queridos, nós lemos isso aqui muitas vezes e entendemos errado. Às vezes nós vemos assim, que nós temos que ser a luz do mundo. E o texto não está dizendo isso. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo assim, você é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Você não tem que ser, você é a luz do mundo. É isso que ele está falando para os seus discípulos. Ele está dizendo, chegando para os seus discípulos assim, dizendo, olha, quando você crer em mim, quando você me aceitar, quando eu estiver com você, quando eu habitar em você, a partir desse momento você já é luz, você já é sal. Então não é que eu tenho que lá na frente ser luz, não significa que lá na frente eu tenho que ser sal, significa que eu já sou sal. Eu já sou luz. Entenderam o que é isso, queridos? Sim ou não?
E o sal, quando nós entendemos aqui ver o sal, as pessoas mais antigas, as pessoas que vieram lá do interior do Brasil, sabem que o sal ele tem algo de importância muito grande. E qual que é a importância? Preservar alimentos, preservar peixes, preservar carne, para que não estrague. A carne, né? Acho que o pessoal lá do Nordeste, carne de sol, não é isso? Carne de sol, para alguns fala jabá. Quem conhece como jabá? Jabá, ou carne de sol. Ela é preservada dessa maneira. Conhece bacalhau? Mas para o interior é da maneira como ele é conservado. E o sal tem essa finalidade. Além do que de temperar a comida, dar um sabor na comida. Se você chega num restaurante, queridos, e pede uma comida e ela estiver sem sal, você já vai dizer, né? Ô, comidinha sem sal. Não tem esse ditado no meio dos brasileiros? O sal, ele tem uma finalidade. A finalidade de preservar, a finalidade de dar sabor, para que com o alimento fique melhor. Vocês entendem o que é isso, queridos? Agora, Moody, eu não sei se está certo Moody ou Muri, né? D.L. Moody, ele disse algo muito interessante. Ele diz assim, alguém pode pregar com eloquência do anjo Gabriel, mas se essa pessoa vive como um demônio, sua pregação não servirá de nada. Pesado, não é verdade? Nós somos sal da terra e luz do mundo, e esta não é só mais uma frase de efeito, mas uma exortação à responsabilidade da vida cristã. É o que ele diz. Eu posso chegar aqui e pregar, querido, ser um dos maiores pregadores, orador, mas se a minha vida for como um demônio, o que adiantou minha pregação? Nada. O que tem que ser é meu testemunho de vida. E Jesus, queridos, ele foi um dos maiores exemplos do que é ser sal da terra. Sabe por quê? Mesmo ele assentando em meio de publicanos, pecadores, ele não se contaminava onde ele estava. Ele se conservou até o fim, puro e incontaminado. Essa é a diferença. Eu chegar no meio do ambiente e não ser contaminado por esse ambiente. Sabe por quê? Olha, uma vez eu estava visitando uma fazenda lá no Mato Grosso, e eles tinham matado um boi, e tem uma mesa enorme, na qual eles colocam ali aquelas carnes, e eles salgam aquela carne, jogam sal em toda aquela carne para trazer a conserva. E aquela carne, ela fica ali. O mais interessante é que as moscas ficam ao redor e não chegam nela. Pegaram isso? Significa que se eu sou sal, não importa o ambiente que eu vou estar, eu não vou ser contaminado por aquele ambiente, porque eu estou sendo conservado pela presença de Deus. E aqui, queridos, nós vemos a seguinte, que Jesus, se você volta aqui no capítulo 5, no primeiro verso do capítulo 5, você vai ver que Jesus, ele está dando o sermão do monte, ou o sermão da bem-aventurança. Você pode voltar comigo lá no capítulo 5, no verso 1. E eu quero dizer algo para você. Jesus nunca seria convidado hoje para estar numa palestra de coach. Nunca. Ele estragaria a palestra de coach. Jesus não participaria hoje do poder do network. Nossa, cara, todo mundo com cara brava para mim agora. Não participaria, porque ele estragaria. Ele acabaria com qualquer coach hoje. Ele vai contra tudo que um coach diz. E eu estou falando do coach cristão, de um coach que se diz cristão, que sobe num púlpito para falar bobeira no ouvido da igreja. Nunca. Olha só, sabe por quê, queridos? Ele diz assim: bem-aventurados, verso 2, bem-aventurados os humildes. Já quebrou, não é verdade? Porque o coach sobe em cima de um púlpito, em cima de um palco, vestindo as roupas mais caras. Já quebrou.
tão humilde. Os que choram. Não chore, você vai ganhar, você não sei o quê. Está errado, já deu ruim. Manso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurado. Ele acabaria, queridos, com qualquer palestra de coach cristão hoje. Não daria certo. Ele não seria convidado. Não é difícil? Por quê? Porque ele vai contra tudo aquilo que hoje tem se pregado. Ele chega para os seus discípulos e falam assim: olha, felizes os humildes. Ou ele diz, bem-aventurados, abençoados os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração. Agora, abre junto comigo a tua Bíblia em Lucas capítulo 6. A mesma passagem, mas escrita por Lucas. Capítulo 6. O verso 20. Ele diz assim, Lucas 6:20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os que agora têm fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, os que agora chorais. Observe essa cena. Jesus, ele para e olha para os seus discípulos. Esse sermão aqui, ele está dando para os seus discípulos. É como se ele chegasse aqui, reunisse nós, os seus discípulos, olhasse nos olhos de cada um, porque a palavra aqui diz assim, olha, olhando nos seus olhos, ou algumas traduções, fitando os olhos, fitando, olhando, olho no olho, disse assim, bem-aventurado vós, não os lá, vós, você, bem-aventurado você. É isso que Jesus está falando. Ele não está falando para os de fora, ele está falando para os seus, aquele que anda com ele. A bem-aventurança, queridos, é para mim, é para você. Bem-aventurado você, pobre, é você, porque seu é o reino de Deus. Bem-aventurado você quando te perseguirem, porque o reino de Deus é seu. Bem-aventurado você que tem sede e fome de justiça, porque o reino de Deus é seu. Ele não está falando para os outros, ele está falando para você, que é discípulo dele. Entende como que Jesus está falando aqui? E como que nós temos que interpretar o texto, como que nós temos que compreender o texto, da maneira como que Jesus está falando. Mas aí ele continua, bem-aventurado, verso 22. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão aonde, queridos? No céu, pois dessa forma procederam com os seus pais e com os profetas. Aí ele começa falando do ai. E esse ai você tem que entender como maldito. Ele diz assim: mas ai de vós, mas maldito de vós, os ricos, porque você já tem a sua consolação. Olha que pesado. E ele continua: ai de vós, o que agora está farto, porque vireis a ter fome. Ai de vós, o que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos, olha só isso aqui, preste bastante atenção nisso daqui, queridos. Estou falando que ele não seria convidado para nenhuma palestra de coach, Jesus, nenhuma. Olha o que ele diz aqui: ai de vós,
quando todos vos... Está aqui na tela, por favor. Quando todos falarem... Na minha tradução diz assim: ai de vós quando todos vos louvarem. Diz assim: ai de todos quando vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Vamos nessa tradução: ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Ai de vós quando, ora, aplaudirem você, porque você está falando o que o povo quer ouvir, porque você está enchendo o coração das pessoas daquilo que ela quer ouvir, sendo que na realidade ele está falando assim: olha, feliz os humildes, felizes os que choram, felizes os que têm sede. E ele não está falando para os de fora, ele está falando para os de dentro. Entenderam? Mas aí você fala: pastor, então eu não posso ser rico? Pode. Pastor, eu não posso ter em abundância? Pode ter em abundância. Pastor, mas e por que ele está falando aqui então os ricos, os que têm, os que estão rindo agora? Eu tenho aprendido algo, queridos, na minha vida. O lugar que eu frequento revela o meu coração. Entenderam o que é isso? A palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio. O ambiente que cantou aqui, no ambiente de glória, não é isso? O ambiente que eu frequento, as pessoas com quem eu ando, revela o meu coração. Se eu só penso em dinheiro, eu só vou andar com quem só fala de dinheiro. Esse ambiente de dinheiro, conquista, esse ambiente revela o meu coração. Se o meu ambiente é ambiente, querido, se o meu coração é um ambiente na qual eu quero glória de Deus, presença de Deus, mover de Deus, o meu coração vai falar de Deus. Eu vou estar na igreja, eu vou estar no meio dos louvores, eu vou estar onde tem esse poder de Deus. O ambiente em que eu frequentar vai revelar quem eu sou. É isso que Jesus está falando. Não é o dinheiro, mas o coração. O que eu tenho buscado nesses dias? Eu tenho buscado o quê? Qual glória? Queridos, nós colocamos uma foto no Instagram e o que nós mais olhamos é quantos... É coração, né, no Instagram, né? Quantos... É coraçãozinho, né? Quantos coraçãozinhos nós recebemos ali? Quantos likes nós tivemos? Quantos comentários nós tivemos? O que nós queremos? Aplauso. Coloque uma frase de efeito ali para você ver. É o diabo se levantando. Eles querem o que, queridos? Aplausos. Você viu que Jesus não estaria nesse ambiente? Jesus estaria nesse ambiente? Não estaria. Jesus está, queridos, indo em direção àqueles que precisam, aqueles que têm sede dEle, aqueles que querem Ele, aqueles que buscam Ele. Olha só o que Mateus, capítulo 7, verso 21. Mateus capítulo 7, verso 21. Muitos falam que são cristãos, porém as suas atitudes estão muito longe de ser de um cristão. Muitos se dizem cristão, mas a sua atitude não é de cristão. Mateus capítulo 7, verso 21 diz assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor, o que acontecerá? Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o que, queridos? A iniquidade. A iniquidade. E se você volta um pouquinho, você vai ver que Jesus está falando dos frutos. Pelos frutos você vai conhecer. Agora, é tão pesado isso daqui que ele diz assim: Senhor, mas peraí, eu expulsei demônio em teu nome. Sim, em meu nome, que o poder está no nome de Jesus. Senhor, em teu nome nós profetizamos. Senhor, fizemos maravilhas em teu nome. Porque a palavra foi lançada. Porque Jesus falou que no nome dele nós faríamos maravilha. Porque no nome dele nós expulsaríamos demônio. É o que ele falou. E chegar diante de Deus naquele momento, e Deus fala assim: olha, não te conheço não. 2 portas, o céu está aqui, o inferno está ali. E aí vem nós, bonitão lá, né? Para o céu eu vou. Não, como é que é das antigas aí? Caminhando eu vou. Você sabe sim. Ele não sabe, Dona Ivone? Sabe. Caminhando. Aí estamos indo para Canaã, né? Placona lá, pem, Canaã, pem, pem, neon brilhando, pem. E nós estamos lá, Canaã. Aí chega, green card. Deu ruim. Deu ruim porque não tem green card. Eu falo assim: não te conheço. Aí tem uma lá piscando com uma chaminha assim, ó. Sonzão lá. Ia falar até besteira. Aí, não te conheço. O teu caminho é aquele lá. Mas, Senhor, mas peraí, eu preguei, eu expulsei demônio, eu profetizei. Se você volta para o verso 15 do capítulo 7 de Mateus, ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E aí nós escutamos o quê? Aquilo que faz bem para o meu ego, e eu vou seguir aquele que fala bem para o meu ego. Pegaram? Vocês estão pegando? Eu vou lá porque eu quero escutar aquilo que eu quero ouvir, que eu vou conseguir, que eu posso, que eu tenho um futuro, que eu vou ficar rico. Canaã. Green card, não tem? Por favor, aquela salinha. Vai para a salinha. Mas Senhor, em teu nome. Sim, meu nome. Mas Senhor, em teu nome. Sim, meu nome. Sabe por quê? Porque fui eu que morri na cruz. Fui eu que derramei o sangue. Fui eu que sofri. Se tem alguém que tem que ser glorificado, sou eu, não ser bobão. Entenderam? A igreja está entendendo hoje? Era a palavra que você queria ouvir? Eu acho que não, mas... Aí nós continuamos. Vamos lá. O verso 14. Perdão, Mateus 5,14. Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam o que, queridos? As vossas boas obras e batam palmas para você. O que continua o texto? Glorifiquem vosso Pai que está
nos céus. Hoje existe uma palavra que diz assim: influencer. Bonito. Tem influencer para tudo. Tem influencer para ensinar você a cozinhar, para falar mal da vida dos outros, como se vestir, como fazer maquiagem. De tudo que você quiser, tem influencer para isso. 5 passos para ficar rico. Tem esse, né? Quantos seguem esse? E esses que escreveram 5 passos para ficar rico, ficaram ricos com aqueles que compraram os 5 passos para ficar rico. Leia a Bíblia, você vai encontrar como ficar rico aqui, ó. Hoje, queridos, o Senhor nos chamou para nós sermos influenciadores. Você sabe o que é ser influenciador? É ser luz para aqueles que estão perdidos, e as pessoas olharem e ver que tem uma luz em você, e eles falam assim: é esse caminho que eu quero seguir. Eu tenho que ser um farol. Um farol, queridos, ele brilha, ele clareia e ele traz luz no meio da escuridão para aqueles navios, aqueles barcos que estão perdidos, para não baterem em rochas. A esperança que existe para essas pessoas é quando eles olham um farol e o farol está ali e eles sabem. Isso é ser influenciador. E o Senhor nos chamou nesses dias para sermos influenciadores, para influenciarmos pessoas nas coisas certas, nas coisas de Deus. É isso que é ser influencer. É isso que nós devemos ser. Nós somos chamados para ser luz. Agora é interessante que a luz, ela não tem que brilhar só aqui. Se nós observarmos o texto, ele diz assim, olha: assim brilhe também a vossa luz diante de quem? Diante de quem? O verso, por favor, verso 16, 5:16, por favor. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Aqui dentro é fácil ser luz. Coloco minha roupa de domingo, pego a minha Bíblia, venho para a igreja, faço a chapinha, maqueio todo, salto alto, batom e vem para a igreja. Os homens botam aquelas calças, aquelas camisas, os perfumes, Bíblia, e vem para a igreja. Aqui é fácil chamar e falar paz do Senhor. Aqui é fácil ser luz. Mas o texto está dizendo aqui, olha, que assim tem que brilhar a sua luz para os homens lá fora. É lá que nós temos que brilhar. É lá que eu tenho que ser luz. É lá que nós temos que ser luz. É lá que as pessoas têm que olhar e ver que existe algo em nós diferente, que a nossa luz está brilhando. Para ele falar assim, olha, para que vejam as vossas boas obras. Quais são as obras que nós temos feito? São boas obras? São bons testemunhos? Ou nós somos escuridão lá fora? Ou nós somos iguais? Porque, meu amigo, quando é luz, aonde ele chegar, se houver escuridão, vai clarear. Vai clarear e não importa a escuridão que tiver. Jesus não se contaminava no lugar que ele estava. Ele fazia diferença. Assim tem que ser eu e você. Assim temos que ser nós. As pessoas têm que olhar e falar assim: lá vai um discípulo de Cristo. As obras dele são boas obras. Eu vejo que tem uma diferença na vida desse homem. Eu vejo que tem uma diferença na vida dessa mulher. Eu vejo que neles brilham a luz de Cristo. Eu vejo Cristo na face deles. Não é aqui dentro. Não é aqui dentro. As minhas boas obras têm que refletir para os que estão lá fora. Qual o testemunho que nós temos dado? E aí ele continua aqui, olha: para que vejam as suas boas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem a Deus. Significa que tudo que eu fizer de bom, tudo que eu der de bom testemunho, tudo aquilo que eu fizer de bom para os outros, e lá fora, eles não vão bater palma para mim. Eles têm que glorificar a Deus, porque sabendo que se eu tenho, foi Deus que me deu. O que está acontecendo na minha vida é porque Deus fez. Não é pela força do meu braço, mas é pela força do Senhor. Eu tenho que dar testemunho, eu tenho que ser cristão. Boas obras, queridos, boas obras é obrigação de um cristão. As pessoas têm que ver e falar assim: olha, ele é um cristão que tem dado
fruto. Eu vejo Deus, eu vou aplaudir Deus. E como que o Evangelho, queridos, nesses dias, como que Jesus, queridos, tem sido exposto, envergonhado nesses dias. Um Evangelho pobre, um Evangelho de pessoas que choram, mas choram de medo, de pessoas fracas no Evangelho, porque só escutam aquilo que elas querem ouvir. Quando elas escutam uma palavra que rasga o coração, elas falam: não, essa palavra eu não quero. Assim eram as pessoas que seguiram Jesus. Enquanto eles estavam recebendo alimento, enquanto eles estavam recebendo cura, existia uma multidão. Mas de repente Jesus vem e lança um evangelho forte demais, e eles começam a dizer: não, não, essa palavra a gente não quer não. Não, isso a gente não quer não. Isso não. Tem comida, a gente quer. Tem milagre, a gente quer. Tem comida, nós queremos. Tem milagre, nós queremos. Agora, palavra que vai me confrontar, eu não quero. É muito duro para mim. Obrigado, tchau. Aí ele chega para os seus discípulos: e aí? E vocês? E vocês? Para quem iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna, disse Pedro. Só o Senhor tem essas palavras. Porque a palavra de vida eterna confronta o homem. A palavra de vida eterna confronta o homem no seu pecado, no seu erro, e traz ele uma direção que ele deve seguir. É essas palavras que você tem que ir atrás. Palavras de verdade, palavras do Evangelho, palavras que te purificam, palavras sim que te colocam para cima, mas na base do Evangelho. Mas, queridos, para ter luz, observa que ele diz assim: olha, luz. Para que uma luz pudesse ser acesa nesse candeeiro, tinha que ter o quê? Azeite. Então significa que eu tenho que ter azeite. E o azeite, que eles naquele tempo, ele era extraído da azeitona, né? Mas esse óleo, na realidade, era extraído da azeitona. Ele tinha que passar por uma prensa. Tinha que ser, espremido. E essa botijinha, como é que fala? Aquele negócio que põe fogo, como é que é? Não é lamparina, né? Ela tinha que estar cheia de azeite. Assim tem que ser eu e você. Para que eu possa ter fogo em mim, eu tenho que ter azeite. Se eu não tiver azeite, queridos, não vai adiantar. Eu posso ser uma lamparina bonita, cara, mas se não tiver azeite dentro de mim, não vai adiantar nada. E você sabe o que é azeite, queridos? Esse azeite que é o combustível. Azeite significa consagração, vida com Deus, buscando a Deus, conhecendo a palavra. Eu preciso ter uma vida de consagração com o Senhor, para que eu possa ser cheio desse azeite e minha luz e minha chama nunca se apague. Lucas capítulo 12, verso 35, por favor. Lucas 12, 35 diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeeiras, e sede vós semelhante aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar nas bodas, para quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Significa, queridos, que eu tenho sempre que ter azeite e fogo. Azeite e fogo. Nunca falte em nós azeite. Nunca falte em nós azeite. Porque enquanto ter azeite, nós vamos ter fogo. Entenderam? E ali vai estar brilhando. E nós vamos estar clareando. Não importa aonde nós vamos estar. Não importa o ambiente que eu for estar. Eu tenho que fazer a diferença no ambiente. Não importa. Se eu chego numa festa, está cheio de bebida, queridos, eu tenho que fazer a diferença naquela festa. Eu tenho que constranger as pessoas. Não eu chegar lá e me dá uma aí também.
Ah, mas você vai fazer... não, que as pessoas têm que ver que, né, que crente, né, o crente não é bem assim como eles falam. As pessoas têm que ver que nós... Ei, não, as pessoas têm que ver que você é diferente. As pessoas têm que ver que o ambiente que você está tem que mudar. Eu tenho que ser luz lá dentro. Eu tenho que salgar aquele lugar. Eu não posso ser contaminado com as coisas que estão no mundo. Eu tenho que ser cheio. Eu tenho que ser luz. Por onde eu for, queridos, eu tenho que clarear. Não importa o ambiente que essa igreja vai estar. Não importa onde você vai estar. Você tem que iluminar. E eu quero dizer algo para você. Jesus chamou você para iluminar o caminho de muitos. Jesus chamou você para iluminar o caminho de muitos. O símbolo dessa igreja, pode colocar aqui o símbolo da nossa igreja, por favor? Ele é um farol, um lighthouse. E nós temos que ser isso. Deus chamou você para que você venha ser cheio de azeite e que nunca falte o fogo em você, para que as pessoas possam olhar em você e você ser um caminho que leve as pessoas a Cristo. Deus chamou você para iluminar o caminho de muitos que estão perdidos aí fora. Muitas pessoas estão, queridos, vagando, precisando de ajuda. Muitas pessoas estão como cegos na escuridão. Não, cego na escuridão tá certo, né? Ele não vê nada. Vamos lá. Como muitos na escuridão. Você acorda de madrugada, tudo escuro, você sai batendo, apalmando para saber onde você vai, para você chegar no lugar. E muitos estão aí dessa maneira aí fora, sem saber para onde ir, vagando por esses lugares. E se você entrar nesse lugar com a sua lamparina apagada, vai você também ficar apalpando coisas. Mas Deus nos chamou para ser luz no caminho de muitos, nesses que estão perdidos, para que as pessoas possam ver essa luz, e quando ela vê essa luz, fala assim, ó, existe um caminho, eu quero seguir aquele caminho, é um caminho onde está trazendo para mim claridade. E Deus chamou essa igreja para ser isso nesses dias, para ser um farol que traz uma direção para muitas pessoas que estão se perdendo. Mas para sermos um farol, para que possamos ter luz, nós temos que ter azeite em nós. E não pode faltar o azeite nunca nas nossas vidas. E o azeite, que diz, é consagração, é vida no altar, é ler a palavra de Deus, é ter comunhão. Deus, Ele está levantando nesses dias pessoas para serem luz no meio dessa escuridão, para as pessoas que estão se perdendo nesse mundo. Nós temos que ser um farol, e o farol não pode parar, queridos, de ter luz. Jesus disse assim: você é sal, você é luz. Ele não chamou você e falou assim: você vai ser. Ele diz: você é. Acabou, não importa mais. E a passagem que ele está falando aqui é para mim e para você. Fitou nos olhos dele, olhou nos olhos deles e disse assim: olha, vós sois. E eu quero dizer para você assim, ó, você pode dizer teu nome, dizer assim, olha, diga teu nome, sou sal, eu sou luz. Então brilhe, brilhe, queridos, para que os seus familiares vejam a diferença de você no meio deles. Brilhe para que as pessoas, dos seus colegas de trabalho, possam ver e falar assim: olha, eu vou seguir essa luz aí que tem em você. Brilhe para que as pessoas que andam no meio da rua possam ver e falar assim: olha, eu vou seguir essa luz que tem em você. Há muitos se perdendo, há muitos, e você pode ser esse farol. O louvor pode subir, por favor. E eu creio que nessa manhã o Senhor quer derramar azeite sobre nós, porque Ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Eu creio que Deus, Ele tem levantado pessoas para serem farol nesse lugar, e por onde andar,
para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da minha vida e da sua vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Nós somos o sol e a luz. Nós fomos chamados para brilhar. Nós somos chamados para fazer a diferença. E é necessário que nós venhamos ter azeite em nós. Esse azeite, ele não pode faltar, para que a nossa chama não se apague. Nunca. Mas venhamos sempre estar queimando, acesos, para que vidas possam olhar para nós e falar assim: eu sei um caminho que eu devo seguir, porque eu vejo o Cristo neles. Faça uma oração ao Pai nesse momento. Pergunte se você tem sido um farol. Pergunte se você tem sido luz. Pergunte se você tem sido sal. Se você nessa manhã precisa de azeite para queimar com o Espírito de Deus, que é o poder de Deus, porque há uma promessa dele que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Que nessa manhã, na hora que nós estivermos adorando a Deus, na hora que houver o apelo aqui para o altar, que você possa sair do teu lugar e vir ao altar e falar: Senhor, eu quero ser cheio desse azeite, para que minha luz possa brilhar e o seu nome venha a ser glorificado através da minha vida. Em nome de Jesus.